mas convidamos até um pastor evangélico para saber, na igreja evangélica, qual é a visão sobre o celibato? Stani, por mais incrível que pareça, eu como evangélico, pessoalmente, eu sou a favor do celibato dentro de certas circunstâncias, dentro de certas normas. O celibato como um dom de Deus, uma vocação para um propósito maior, é alguma coisa que encontramos na Bíblia, encontramos dentro da história da igreja. O problema é quando o celibato se torna uma imposição, uma obrigação para todos, por exemplo, que querem seguir a carreira ministerial ou a carreira sacerdotal. Aí a situação muda um pouco de figura, né? Bom, professor e menina, sabe que hoje de manhã saiu uma notícia, tá fresquinha, tá quentinha, de que não são 3 filhos não, hein? O homem era danado, já estão falando em 6 filhos. Imagina, até o final do ano, 15. Mas escuta, ele era bispo, Lia. Meu Deus, que absurdo isso, né? Não, realmente isso... E outra, não deve ser um caso não, devem ter vários e vários pelo país todo. De mulheres que também não engravidaram, né? Sem dúvida. Vai saber, né? O que você acha, Cecília? Você acha que o padre tem que casar? Olha, eu acho que tudo na vida é uma escolha. A partir do momento que um cidadão resolve ser padre, ele sabe das leis da igreja e sabe que padre faz o voto de castidade, né? Então é uma escolha dele. Ninguém é obrigado a ser padre, ninguém é obrigado a fazer o celibato. Você vai lá e tem essa opção em dedicar a sua vida à igreja, aos fiéis, enfim. E o celibato não está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Está na Bíblia também? Porque eu acho que é uma imposição da igreja, não é uma imposição do... Está na Bíblia como uma opção livre a partir de um dom que Deus dá a certas pessoas, com um propósito maior, uma vocação para se dedicarem a um trabalho, a uma ação pastoral, a um ministério. O problema é que quando se coloca isso como uma obrigação, por exemplo, para todos os que querem ser sacerdotes. Aliás, essa obrigação na Igreja Católica começou para os padres chamados diocesanos, os padres seculares, só com o Concílio de Trento em 1545. Antes disso, os padres podiam casar. Na Igreja Oriental, eles podem casar. Só que quem quer ser bispo na Igreja Oriental e nas ortodoxas, esse não pode casar, mas os padres em si podem casar também. Então, a minha opinião, na verdade, como a Igreja Católica não permite que o padre se case, a partir do momento que o padre resolveu ser padre, ele não pode casar, né? Agora, é uma questão tem que ser coerente. Exato, Cecília. Vamos lá, a polêmica começa aqui. Vai lá. Como é que eu vou me confessar com um padre, pedir conselho para um padre, para dizer, padre, o que eu faço com o meu casamento, se o que ele vai me dizer é uma teoria sobre o casamento? Ele nunca casou, ele nunca criou um filho para saber. Vou provocar a polêmica aqui. O que o senhor acha? Olha, você falou 2 coisas, se confessar e se aconselhar. Eu não sou católico, mas o sacramento da confissão, do arrependimento, é uma coisa. Você vai confessar seu pecado e buscar o perdão. Quando você vai buscar aconselhamento, orientação para o seu casamento, aí você tem outras opções. Inclusive tem padres solteiros extremamente habilitados para orientar casais, como tem psicólogos solteiros que orientam casais também, e como tem pastores casados com uma vida conjugal aos trancos e barrancos que não estão habilitados também a orientar casais. É uma questão muito pessoal, é uma questão muito individual, né? Não dá para a gente generalizar. O que a gente escuta muito, né, Rô, Cecília, professor também, é que assim, por que o pastor pode ter família, pode ter filhos, e por que o padre não pode? Na verdade, assim, muitos fazem por trás dos panos, né? Então, já que é uma escolha, deveria ser meio que facultativo. De repente, a pessoa, o padre, eu quero ter família ou eu não quero, assim como o pastor. O pastor tem família ou não, de acordo com o que ele pensa. Com as escolhas pessoais dele, né? Sim. Eu vou contar aqui uma historinha de uma amiga, a Cidinha, que eu amo de paixão, minha amiga do coração. E a Cidinha tem um filho que é o Guilherme. E eu vou pedir permissão para dizer o que eu sinto. O Guilherme foi agora, vai estar estudando, já começou o estudo para ser padre. O que, assim, deixa a gente muito orgulhoso, porque, puxa, ele decidiu abrir mão de uma série de coisas para se dedicar aos outros, né? E isso é amor, né? E amor de mãe também, que não vai ter netos dele. Mas a gente fica pensando assim, meu Deus, aquele anjinho que ele é um menino amado. Se ele tivesse uma família também, já pensou que bacana se ele tivesse filhos, se ele, né?
A gente sabe que foi uma escolha dele, ele está muito consciente dessa escolha. Mas dá um dozinho, assim, de que eu não vou ter, porque ela é quase uma irmã para mim. Então, assim, eu não vou ter sobrinhos dele, entendi? Mas aí, eu acho que é a questão da vocação dele, né? Ele tem uma vocação tão grande, eu acho, para servir a igreja, para servir a Deus, que ele prefere optar. Realmente é uma escolha, como a gente já falou, né? Mas tem que ter vocação, realmente, senão é uma vida muito difícil, eu acho. Uma vida muito difícil, né? Isso é mais ou menos como a vocação da mulher que é do lar. Tem mulheres que são maravilhosas, que são mulheres que realmente nasceram para cuidar do lar, né? E tem mulheres que realmente nasceram para ir conquistar aí as profissões, conquistar a vida fora do lar. É mais ou menos isso. Mas lá na Praça Rui Barbosa tem o Valdecir, que ele já está lá prontinho para conversar com o povo, né, Valdecir? Para saber o que os nossos telespectadores, nossos amigos de todos os dias, pensam sobre esse tema que é muito polêmico. Tudo jóia, Valdecir? Tudo bem, bom dia, tudo certinho com vocês, tranquilo? Tudo beleza. O que esse povo acha aí, hein? Pois é, na verdade é o seguinte, né? É questão de escolha mesmo. Eu estava conversando em off aqui com algumas pessoas que dizem o seguinte: para qualquer coisa que vai decidir na vida, tem que escolher. Sempre vai ter que se abdicar de algo para conquistar alguma coisa. E no caso do padre, por exemplo, tem que ter essa abstinência de sexo, não é verdade? Agora, para muitos também conseguem ser felizes sem sexo. Como que fica o humor das pessoas quando não tem uma vida sexual ativa, tranquila? O que você acha, hein? Como é que fica o teu humor, por exemplo? O humor de vocês aí do estúdio? Pois olha, eu não optei em ser religiosa, né? Pois é, mas o humor, eu não perguntei se você optou por ser religiosa. Agora o humor, geralmente... Eu quero saber do povo aí. Eu só tô falando o que o povo diz, né? Porque as pessoas falam. Agora vamos saber. Dos padres, por exemplo. Como que é seu nome? Euridice. Euridice. Você acha que o padre deve casar ou não? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Você conseguiria ser padre? Eu não. Não? Pelo fato de Pelo fato de não poder casar, né, velho? Pelo fato de não poder casar. Quer dizer, você tudo bem, o padre... O padre não, porque ele tem que seguir, senão ele vai misturar, né? Religião com casamento. Você acha que por exemplo, no teu ponto de vista, assim, quem é casado tem seus problemas familiares, confusão em casa, filho para cuidar, não vai poder tomar conta da igreja, não vai poder tomar conta da profissão dele daí, né? Você acha que então, na tua opinião, o padre não deve casar? Não. Valdecir, muito obrigada, viu? Beijo. Parabéns pelo trabalho. Um beijão pra você. É. Mas agora, o nosso grande problema, gente, é como que a gente vai solucionar a questão dos padres que são padres, ou são bispos, ou são, sei lá, outras funções dentro da igreja, que mesmo assim têm relacionamentos sexuais, têm família e têm filhos. É verdade, até como é que soluciona isso, professor? Esse é um problema interno da Igreja Católica que tem que resolver. Muitos deixam o sacerdócio, né? E gostariam de continuar a exercer o sacerdócio, mas não podem, porque agora tem uma família constituída, né? Eu acho que, pessoalmente, a própria Igreja Católica está perdendo muito, não usando esse potencial que existe nessas pessoas, que às vezes com uma vocação pastoral, uma vocação sacerdotal, mas não podem exercer o sacerdócio. Podem cooperar com a igreja em outras funções, em outros encargos, mas não como sacerdotes. Eu tenho a impressão que a igreja está perdendo, deveria achar, e eu creio que talvez até para frente, no futuro, abram-se outras portas, outras possibilidades. Para aqueles que quiserem, né, professor? E tem participação, né, Eliane? Tem sim, a gente recebeu a participação da Dirce, do Bairro Alto, que diz assim: sou a favor do casamento dos padres. Seria melhor para evitar o que acontece hoje em dia de padre ser acusado de estupro. E também o Marcos, diz que é religioso, aqui de Santa Felicidade, ele diz assim: o fato do padre não poder casar é porque eles vivem intensamente em relação à igreja, Rô. E também a Merli, de Almirante Tamandaré, fala assim: padre deveria casar, porque mesmo sendo padre, ele é um homem como todos os outros. É verdade. Bom, fica aí, não vai ter consenso nesse assunto, né? Cada um vai pensar para um jeito, e a igreja precisa se reunir e pensar seriamente. Já estão fazendo isso, com certeza já estão fazendo isso. Professor Fred, muito obrigada pela sua participação, um grande abraço, viu? Obrigado.